Sejam todos bem-vindos ao canal Deus e Ciência. Vamos apresentar hoje a nona aula de Hidrodinâmica Básica 2. Sou o professor Juan Vanderlei, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje falaremos sobre escoamento ao redor do cilindro, hein? Então, hoje é o dia. Hoje é o dia. É, Vai cair na prova. Então, estudem bem essa aula, porque vai cair na prova. E você consegue simular. Papo tá bom aí. Tô atrapalhando vocês aí, né? Então vamos lá. Então você consegue simular o escoamento ao redor de um cilindro, combinando o escoamento uniforme, né? Temos aqui a função corrente do escoamento uniforme, tá? E o dipolo, que nós deduzimos na aula passada. Aqui é a função corrente do dipolo. Como a equação de Laplace é uma equação linear, vale o princípio da superposição, a soma também será solução da equação de Laplace, tá? E o padrão de linhas de corrente vai ser dado aqui por essas linhas azuis, tá? Se você pegar lá o TechPlot, você pode plotar isso aí, você vai ver linhas de corrente ao redor de um cilindro, tá? Cilindro. E você vai verificar que a condição de não escorregamento é satisfeita na superfície do cilindro, tá? Aliás, a gente impõe a condição, tá? A gente impõe a condição de não penetrabilidade, desculpe, a condição de não penetrabilidade. Eu falei não escorregamento, falei, oh meu Deus do céu, e ninguém me corrige. Condição de não penetrabilidade, tá? A gente impõe a condição de não penetrabilidade ao redor do cilindro, tá? E aí, uma vez que a função corrente é a solução da equação de Laplace e a condição de não penetrabilidade é satisfeita, nós temos o escoamento potencial ao redor do cilindro, tá legal? Seja esse escoamento representativo da realidade ou não, tá? Na verdade, a gente sabe que não, porque você vai ter descolamento da camada limite, no caso real, né? Experimentalmente, se você for observar o escoamento, você vai ver que a camada limite ao redor do cilindro, que é um corpo rombudo, ela descola, né? Então, nessa região descolada, a teoria potencial falha grosseiramente, grosseiramente, certo? Ah, repita. Escoamento uniforme, escoamento uniforme. Isso aqui é dipolo, tá? Então, na prova, eu não vou falar isso para ninguém. Não vou falar na prova. Eu vou dizer, determine a força de tentação e a força de arrasto ao redor do escoamento de um cilindro, com rotação, por exemplo. Aí você vai ter que sacar que você tem que usar e combinar o escoamento uniforme, com dipolo. E no caso de um cilindro giratório, você tem que colocar um vórtice potencial. Mas isso aí vocês têm que saber. Eu não vou colocar isso na prova. Então é só somar. Vai ter lá no formulário, vai ter lá o dipolo, vai ter lá vórtice potencial, vai ter escoamento uniforme, você vai escolher lá o que você achar que você tem que utilizar, tá? Muito bem. Uma vez que você tem a função corrente, o que que você faz? Você pode calcular o campo de velocidade, tá? Lembrando que a componente de velocidade radial vai ser igual a 1 sobre r, dψ dθ, e a componente circunferencial vai ser igual a menos dψ dr. Tá? Então, derivando a função corrente, temos aqui o VR e temos aqui o Vθ. Beleza?
Agora, ainda não sabemos a intensidade do dipolo. Veja que o lambda, quem será o lambda? Quem será o lambda? Se eu quero escoamento ao redor de um cilindro de raio A, tá? Como é que eu consigo calcular esse dipolo? A intensidade do dipolo, como é que eu calculo a intensidade do dipolo? Hã? Condição de contorno. Ó, grande Maria Clara. Grande Maria Clara. Condição de contorno de não penetrabilidade, pô, tá? Porque a gente sabe que o psi é a solução da equação de Laplace. O que falta é impor a condição de contorno, tá? Então, a condição de contorno é condição de não penetrabilidade, tá? Significa que a componente radial da velocidade é igual a zero. Então, imagina que você tem um cilindro aqui, ó. Finge que isso aqui é um cilindro meio torto, né? Aqui você tem o eixo Y, aqui você tem o eixo X. Num ponto qualquer na superfície do cilindro, você vai ter uma componente de velocidade radial e uma componente circunferencial, vθ, onde r é a coordenada radial e θ a coordenada circunferencial. Então, para impor a condição de não penetrabilidade, basta você impor que a velocidade radial é igual a zero na superfície do cilindro. Tá certo? Concordo? Enxergaram isso? Tá? Bom, fazendo isso, a componente de velocidade radial, anteriormente nós calculamos, é U cosseno de θ menos lambda cosseno de θ sobre R2 igual a zero. Tá? Já substituí o raio, considerando aqui um cilindro de raio R maiúsculo, tá? Então, fazendo R igual a R maiúsculo, isso aqui vai dar U cosseno de θ menos lambda cosseno de θ dividido por R maiúsculo ao quadrado igual a zero. Condição de não penetrabilidade, tá? E daí você consegue calcular a intensidade do dipolo. Ou seja, qualquer que seja o raio do cilindro, para você determinar a intensidade do dipolo para simular o cilindro, você só impõe a condição de não penetrabilidade, tá? E aí, substituindo o lambda lá nas componentes de velocidade, temos aqui então VR vai ser igual a 1 menos R2 sobre R sim ao quadrado, o cosseno de θ, e o Vθ vai ser igual a menos 1 mais R maiúsculo sobre elevado ao quadrado, dividido por R2, o seno de θ. Alguma dúvida, senhores? Então, pelo amor de Deus, vai cair isso aqui na prova, tá? Vai cair isso aqui na prova, tá? Ponto de estagnação. O que é ponto de estagnação? É o ponto onde a velocidade é nula. Ponto de estagnação, pô, tá? Então então impondo aqui a condição, igualando VR e Vθ igual a zero, a gente consegue calcular onde está o ponto de estagnação, tá legal? Então, da primeira equação, você chega à conclusão que o R vai ser igual a R maiúsculo. E da segunda equação, como 1 mais R2 sobre R2 aqui não tem como ser igual a zero, só seno de θ sendo igual a zero, ou seja, θ igual a zero, né? Ou θ igual a zero ou π, né? Tá? Então, θ igual a zero ou π e Rzinho igual a Rzão. Ou seja, você vai ter um ponto de estagnação aqui e você vai ter um ponto de estagnação aqui atrás, onde a velocidade é nula. Pô, pelo amor de Deus, bota isso na cabeça de vocês. Já é a segunda vez que eu falo aqui de ponto de estagnação, tá? Onde a velocidade é igual a zero. Velocidade de escoamento é igual a zero, tá? Distribuição de pressão. Bom,
Para calcular a distribuição de pressão, na superfície do corpo, a gente precisa saber a velocidade na superfície do corpo, tá? Quanto vale a velocidade radial na superfície do corpo? Certo? É só você botar aqui Rzinho igual a R maiúsculo, isso aqui vai dar zero, tá? Então, velocidade radial vai ser igual a zero. E a velocidade circunferencial, substituindo aqui no lugar do R por R maiúsculo, tá? Você vai chegar à conclusão que a velocidade circunferencial na superfície do cilindro vai ser igual a menos 2U seno de θ, tá? Como é que a gente pode calcular a pressão na superfície do corpo? O que que a gente tem que usar, uma vez que você conhece a velocidade? Maria, Maria, arrebenta, arrebenta. Mostra para que veio. O quê? Com certeza, pô. Ó, ó. O resto do pessoal fica cara de, pô, sei lá de quê. Ó, tá aqui, ó. Bernoulli, né? Bernoulli, tá certo? Aí o que que eu vou fazer? Vou jogar esse P para cá, vou jogar esse meio de rho V2 para a direita, tá? Aí ficaremos com P menos P infinito igual a meio de rho o infinito ao quadrado menos meio de rho v ao quadrado, tá? E aí podemos colocar meio de rho o infinito ao quadrado em evidência. Podemos ou não podemos? E aí ficaremos com P menos P infinito, meio de rho o infinito ao quadrado, que multiplica 1 menos V sobre o infinito ao quadrado, tá? E aí dividindo agora todo mundo por meio de rho o infinito ao quadrado, passando para cá dividindo, ficaremos com P menos P infinito dividido por meio de rho o infinito ao quadrado vai ser igual a 1 menos V sobre o infinito ao quadrado, tá? Ou 1 menos VR ao quadrado mais Vθ ao quadrado sobre o infinito. Porque o V ao quadrado é igual a VR ao quadrado mais Vθ ao quadrado, certo? Beleza? Entenderam isso aqui? Mas isso aqui, pessoal, nada mais é do que o famoso coeficiente de pressão. Coeficiente de pressão, famosíssimo coeficiente de pressão. P menos P infinito dividido por meio de rho infinito ao quadrado é o coeficiente de pressão. E segundo a equação de Bernoulli, né, isso vai dar 1 menos VR ao quadrado menos Vθ ao quadrado dividido por 1 infinito. Tá? Aqui, ó. Qualquer ponto do escoamento, isso aí vale. Teoria potencial, né? Escoamento não viscoso e rotacional. Tá? Beleza? Agora, nós já calculamos o VR e o Vθ na superfície do cilindro. Basta substituir, tá? Basta substituir. Nós temos o VR. O VR vai ser igual a zero na superfície do cilindro. E o Vθ vai ser igual a menos 2 o seno de θ, substituindo isso aqui e isto aqui, chegaremos que o coeficiente de pressão na superfície do cilindro vai ser dado por 1 menos 4 seno ao quadrado de θ. Tá? Beleza. Então, posso chegar na prova? Determine o coeficiente de pressão na superfície do cilindro. Tá? Posso pedir isso na prova? Tá? Isso significa que você tem que fazer essa dedução, né? Não é chegar lá no formulário e pegar a prova. Você tem que fazer dedução. Aliás, vou até tirar lá. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz o que eu disse que pode ser feito. Eu gerei uma malha computacional, uma malha cartesiana, né?
calculei a velocidade para cada ponto, né? Só tem as duas componentes, ó, tem as componentes de velocidade aqui, ó. Você tem as componentes de velocidade VR e Vθ. Você pode calcular o VR e Vθ em todos os pontos. Na verdade, o que você tem que fazer é o seguinte, ó. Você tem que trabalhar em coordenadas cartesianas, tá? Você tem que trabalhar em coordenadas cartesianas. Então, ou seja, você tem que obter as componentes de velocidade em coordenadas cartesianas. Como é que a gente pode fazer isso? A componente na direção x vai ser u e a componente na direção y vai ser v. Tá? Esse ângulo aqui é θ. Quanto é que vale u em função de VR e Vθ? Vai ser VR cosseno de θ, o u, né? Menos Vθ seno de θ, tá? Projetando esse cara aqui, ó, nessa direção, tá? Lembrando que esse ângulo aqui é o ângulo θ, né? E a componente na direção y, em coordenadas cartesianas, vai ser igual a VR seno de θ mais Vθ cosseno de θ, viu? Ou seja, você calcula VR e Vθ nos pontos da malha, calcula as componentes da velocidade na direção x e na direção y, e aí você consegue jogar isso lá no tecplot. Joga lá dentro do tecplot, calcula o campo de pressão, tá bem? Através do meio você tem aí as linhas de corrente, tá? É, colocar o quê? Na intensidade do polo, aqui. Ah, calculei o IV, tá? A figura aqui não está ajudando muito, né? Mas deu para entender, não deu? Ou seja, você projeta a velocidade radial na direção x, projeta a velocidade circunferencial também na direção x, você tem a componente de velocidade na direção x, tá? Projeta as duas na direção y, você tem a componente de velocidade na direção y, tá? E aí, plotando ali, ó, tá aí o escoamento ao redor do cilindro, tá? Para vocês verem que funciona realmente. As cores aí representam o coeficiente de pressão. Então, você vai ter o vermelho é o coeficiente de pressão positivo e o azul é o coeficiente de pressão negativo. Ou seja, aqui no ponto de estagnação que está localizado aqui e aqui, é vermelho, tá? Ou seja, no ponto de estagnação, quanto é que vale o CP? Vai ser 1, né? Porque olha aqui, olha o CP aqui, ô Maria. CP vai ser igual a 1 menos VR ao quadrado mais VT ao quadrado sobre o infinito ao quadrado. No ponto de estagnação, VR e VT é igual a zero. Logo, CP é igual a 1, tá? Então tá aqui, ó, CP igual a 1 vermelhinho aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui vermelhinho aqui, ó. CP igual a 1 ponto de estagnação, tá? E nesse ponto aqui, que ele chama de ombro, né? A velocidade vai ser máxima. Veja que as linhas de corrente, elas têm um espaçamento quando elas chegam, quando elas vêm lá do free stream, tá? Mas quando ela passa ali no ombro, elas se juntam, tá vendo? Tá? Por quê? Por causa do bloqueio que o cilindro está causando no escoamento. Faz com que as linhas de corrente se aproximem uma das outras. Por conservação de massa, né, a velocidade ela tem que aumentar, porque você diminui a área, né? Então você tem que aumentar a velocidade para ter conservação de massa, tá? Beleza?
Perceberam aqui que as linhas de corrente aqui estão bem próximas uma das outras aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui elas estão bem espaçadas, tá vendo? Então, quando elas passam na superfície, lá próximo ao ombro, elas ficam mais juntinhas, tá? Como o fluxo de massa aqui vai ser igual ao fluxo de massa aqui, e a área aqui diminuiu, significa que a velocidade no ombro é maior. Tá? Isso explica por que que a velocidade no ombro aumenta. E se a velocidade aumenta, o que que acontece com a pressão? Diminui. Que é o azulzinho aqui, tá vendo? O azul aqui, ó. O azul aqui é pressão CP negativo. CP negativo significa que a pressão é menor do que a pressão atmosférica. É menor do que a pressão do free stream, tá? Então você vê aqui o azulzinho aqui, tá vendo o azulzinho aqui, ó? Azul aqui em cima, azulzinho aqui embaixo. Professor, aqui dentro, isso representa alguma coisa? Não, não representa nada, tá? Assim, de interesse prático, não, tá? O que realmente interessa é o escoamento lá de fora, que representa o escoamento ao redor do cilindro, tá? No máximo, no interior do cilindro pode representar é o escoamento de um dipolo dentro do cilindro, né? Escoamento de um dipolo dentro do cilindro. Mas isso aí tem muito interesse, tá? Realmente o que tem interesse para a gente é a parte externa, que é o escoamento potencial ao redor do cilindro. Agora, cilindro com rotação, tá? Cilindro com rotação. Tá fazendo calor, tá? Não? É que meu processador tá aquecendo aqui. Preciso da ventoinha aí dando uma refrescada aqui. É que o cérebro tá. É, não, mas a minha refrigeração é a ar, né? É que nem motor de avião. É, veja bem, o seu processador aqui começa a aquecer, aí o sangue passa por aqui e aquece todo o resto. Você tem um aquecimento, tem uma refrigeração aqui, tá? Só que está refrigerando aqui em cima, mas aquece aqui embaixo. Agora, escoamento ao redor de um cilindro rotativo, tá? Então você tem que combinar, presta atenção, presta atenção. Eu não vou falar isso na prova, você vai ter que fazer. Você vai ter que combinar um escoamento uniforme, um dipolo e um vórtice, vórtice potencial. A função corrente, eu posso pedir função corrente ou potencial de velocidade. Os dois eu vou fornecer lá na prova, tá? No formulário. A função corrente do escoamento uniforme é o R centro de θ. A função corrente de dipolo é menos lambda centro de θ sobre R, tá? E a função corrente do vórtice potencial é menos gama sobre 2π logaritmo neperiano de R. Todas essas, todos esses caras aqui são soluções elementares da equação de Laplace. Como a equação de Laplace é uma equação linear, vale o princípio da superposição. Então, a soma também será solução da equação de Laplace, tá? Para que você tenha um escoamento rotativo ao redor do cilindro de raio R maiúsculo, o que que você tem que fazer para determinar a intensidade do dipolo? Condição de contorno de não penetrabilidade, tá? Só que, veja que o vórtice potencial, ele induz velocidade radial? Não, é circunferencial. Ou seja, a intensidade do dipolo para o cilindro não rotativo vai ser a mesma intensidade do dipolo para o cilindro rotativo. Por quê? Porque o vórtice potencial, Pantoja, o vórtice potencial não induz velocidade radial. Entendeu? Então, o lambda vai ser o mesmo, substituindo lá na velocidade, né? Temos aqui a função corrente,
Calculamos a componente de velocidade radial, que vai ser igual a 1 sobre R, dφ dθ. A componente de velocidade circunferencial, que vai ser dθ igual a menos dφ dr. Isso vai dar, já substituindo a intensidade do dipolo, vai dar 1 menos R2 sobre R minúsculo ao quadrado, com cosseno de θ. E a velocidade vθ, essa sim vai ser diferente, visto que essa aqui, ó, a componente radial é a mesma, do cilindro não giratório, tá? É a mesma. Já a componente circunferencial, você vai ter esse cara aqui a mais, aqui, ó, tá? A velocidade vθ vai ser igual a menos 1 mais R maiúsculo ao quadrado dividido por R2, o seno de θ mais gama sobre 2 πr, tá? Beleza? Então, a única diferença vai ser esse cara aqui, ó. Que isso aqui, ó, apareceu lá no cilindro não rotativo, tá? Tanto esse aqui como esse aqui são as velocidades induzidas, são as velocidades do cilindro não rotativo. Para você considerar a rotação, aparece esse cara aqui, tá? Esse cara aqui. Bom, ponto de estagnação. O que é ponto de estagnação? Velocidade é nula, tá? VR e Vθ iguais a zero. Então, daqui, você tira que o Rzinho vai ser igual a Rzão, tá? E daqui, você vai tirar que seno de θ vai ser igual a gama sobre 4 π o infinito vezes R, tá? Ou seja, isso aqui, ó, tá? Ou seja, o ponto de estagnação não está mais sobre o eixo X. Veja que o ponto de estagnação estará sobre o eixo X somente quando gama for igual a zero. Que aí o θ vai ser igual a zero π. Mas se gama é diferente de zero, o θ será diferente de zero π. Tá? Então, o gama é a circulação. Faltou aula, né? Faltou aula, né? É a intensidade do vórtice potencial, tá? É a intensidade do vórtice potencial. Mas você faltou aula, né? É. Então aqui, ó, você tem um ponto de estagnação aqui, ó, e aqui você vai ter outro ponto de estagnação aqui que não está acima do eixo X, tá? À medida que você vai aumentando o gama, o ponto de estagnação vai caminhando em cima da parte superior do cilindro, tá? Até que eles se encontram. Quanto vale o gama quando os dois pontos de estagnação se juntam? Não, não, zero não. O θ vai ser igual a π sobre 2, ou seja, o seno vai ser igual a 1. E aí, quanto é que vale o gama, se o seno é igual a 1? Gama igual a 4π, o infinito vezes R. Tá? Somente quando os dois pontos de estagnação se juntarem aqui em cima. Tá? Ou seja, para o gama menor do que 4π o infinito R, o ponto de estagnação vai estar em algum lugar entre esses dois pontos aí, tá? Vai estar em qualquer lugar aqui na parte da frente e na parte de trás, tá legal? Quando gama é igual a 4π infinito R, os dois pontos de estagnação estão aqui, tá? É o caso que θ é igual a π sobre 2. Quando gama for maior do que 4π infinito R, o que acontece com o ponto de estagnação? Ele sai da superfície do cilindro, ele vai ficar aqui no meio do escoamento, olha aqui, ó. Ele sai da superfície do cilindro, tá? É, eu não fiz uma simulação, não. Tá. Falha. A intensidade do dipolo
quando ele não tem circulação. Não, é. Só depende da componente radial. Veja bem, é porque a condição de contorno de não penetrabilidade é dada pelo VR, VR igual a zero. Como o vórtice potencial não induz velocidade radial, significa que a intensidade de polo não vai mudar se tem rotação ou não. A intensidade vai ser a mesma, entendeu? Não, o Vθ, ele não vai influenciar na condição de não penetrabilidade, tá? O Vθ não influencia a condição de não penetrabilidade. Só o VR. O Vθ não contribui para a condição de não penetrabilidade. Só o VR. Tá, condição de contorno, de não penetrabilidade. Tá? Boa pergunta, boa pergunta. Se você tem agora a velocidade, por exemplo, a velocidade na superfície do cilindro, como é que vai ser a velocidade na superfície do cilindro? Basta você substituir o R por R maiúsculo. Aqui, ó, aqui e aqui. Fazendo R igual a R maiúsculo, você tem a velocidade VR e Vθ na superfície do cilindro. A componente radial, por causa da condição de contorno de não penetrabilidade, vai ser igual a zero. A componente circunferencial vai ser igual a menos 2U seno de θ mais gama sobre 2πr. Então, o vórtice potencial contribui para a velocidade circunferencial. Ele só altera a velocidade circunferencial. Ele não altera a velocidade radial. Tá? Para calcular o campo de pressão, recorremos a Bernoulli, substituindo VR aqui, ó, substituindo esse VR aqui e esse Vθ aqui, você vai chegar a isso aqui, ó. Tá aí o coeficiente de pressão na superfície de um cilindro com rotação, tá? Ó, fiz a nossa simulaçãozinha aqui, ó. É, vamos ver o que a gente está enxergando aqui. Sim, o ponto de estagnação, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é para um gama menor do que 4πr o infinito, né? Tá? Um gama menor do que 4π o infinito vezes r. Então, o ponto de estagnação, tem um ponto de estagnação aqui e outro aqui, tá? Tá legal? Beleza. Agora, em resumo, temos aqui as funções corrente, tá? As funções corrente com circulação e sem circulação. Então, temos a função corrente com circulação e a função corrente sem circulação, tá? Temos a componente de velocidade circunferencial com circulação e sem circulação na superfície do cilindro, tá? Na superfície do cilindro. É a única velocidade que você tem, porque a velocidade radial é igual a zero, por imposição da condição de contorno de não penetrabilidade. Então você só vai ter Vθ. Então, temos aí o Vθ com circulação, o Vθ sem circulação, e temos aqui o coeficiente de pressão. Coeficiente de pressão sem circulação, coeficiente de pressão com circulação. Beleza? Agora vem uma coisa importante que ela vai perder, vai chegar na prova.
Vai ter problema, vai ter problema. Bom, a, considere esse elemento de área aqui na superfície do cilindro, tá? Tá vendo esse elemento de área? Então, a pressão vai exercer uma forcinha nessa área vermelha, tá? Ou seja, a força nessa área aqui vai ser dF, que vai ser igual a menos P ds, onde ds é o vetor área normal à superfície do cilindro. O vetor ds vai ser igual a quê? Aquela área vermelha, concorda que aquela área vermelha é essa aqui, ó, BR de θ, onde B é o comprimento do cilindro, perpendicular à transparência. Então, é uma faixa, né? Esse elemento de área é uma faixa na superfície do cilindro, tá? Então, o vetor ds é um vetor perpendicular à área, né? Cujo módulo é a área, é aquela área daquele elemento de área, tá? Ou seja, o ds, vetor área ds, vai ser igual a br de θ vezes o vetor n, onde o vetor n é o vetor normal unitário à superfície do cilindro, tá? Que vai ser dado por quê? Cosseno de θ e chapéu mais seno de θ j chapéu, tá? Percebeu? Basta você projetar esse vetor unitário na direção x e na direção y, entendeu? Aqui vai ser o quê? Como ele é unitário, a projeção no eixo x vai ser cosseno de θ. E a projeção no eixo y vai ser seno de θ. Tá? Então, o vetor n tem componente cosseno de θ na direção x e seno de θ na direção y. Tá? Então, o df vai ser igual a menos p ds. Por que menos? Por que menos? Porque df é igual a menos p ds. Esfriou, hein? O processador já deu uma resfriada aqui. A força de pressão, ela conta para dentro. Hã? Força de pressão. A pressão sempre aponta para dentro. Tá? Pressão sempre aponta para dentro. E o vetor ds aponta para fora. Entendeu? Então, por isso que a forcinha df vai ser igual a menos pds. Tá? Tá bom esse café aí? Nossa, deve estar muito bom esse café aí. Logo, a força total de pressão agindo no corpo vai ser igual a quê? Integral. Integral. Então, a força total, a força resultante agindo no cilindro, agindo na superfície do cilindro, vai ser igual a menos integral de superfície de PDS. Como o ds é isso aqui, ó, PR de θ, vetor n, né? É, basta você substituir, né? Basta você substituir. Então, o vetor ds vai ser igual a b r de θ vezes o vetor n, que é cosseno de θi mais seno de θj. Concorda? Tá? Então tá aqui, ó. Então, P cosseno de θi chapéu mais seno de θj chapéu, BR de θ. Só que, como o meu elemento de área, ele é na verdade, uma faixa na superfície do cilindro, tá? Eu só preciso integrar na direção circunferencial.
tá? Então você vai ter que a força total, a força resultante, vai ser integral, menos integral de 0 a 2π de P cosseno de θ e chapéu mais seno de θ j chapéu, PR dθ. Tá? Agora a gente pode separar isso aqui e obter uma expressão para a força da direção x e para a força da direção y, que a força tem componente na direção x e na direção y. Tá? Então eu posso, portanto, né, chegamos à conclusão, né, dessa equação que fx vai ser igual a menos integral de 0 a 2 do π de ppr cosseno de θ dθ e fy vai ser igual a menos integral de 0 a 2 π de ppr seno de θ dθ. Viram como eu cheguei aí? Agora eu vou fazer um truque, mera conveniência. Eu vou subtrair P infinito da pressão. Tá vendo aqui? Aqui na pressão, eu vou subtrair P infinito. Eu posso fazer isso? Será que isso vai alterar o resultado? Não, o P de cima não é manômetro, tá? Eu simplesmente cheguei na maior e subtraí P infinito. P. Isso vai alterar a força resultante? Óbvio que não, né? Senão eu não teria feito isso. Mas por que que não vai? Porque um campo de pressão uniforme não produz força resultante. Senão a gente não ia conseguir ficar parado aqui, pô. Ia sair voando por aí. O campo de pressão aqui é mais ou menos uniforme. Não é perfeitamente uniforme, mas é mais ou menos uniforme, aproximadamente uniforme. Ou se o campo de uniforme de pressão produzisse força resultante, você não ia conseguir ficar em pé, não. Ia ficar sendo jogado para todo lado aqui. Tá? Então, por isso que eu posso subtrair campo de pressão uniforme. E não vai alterar a força resultante. Tá? Por que que eu fiz isso? Conveniência. Agora eu vou pegar todo mundo e dividir por meio. Vou pegar agora todo mundo e vou dividir por meio de ρ, o infinito ao quadrado, PD, onde PD é a área frontal do cilindro. P é o comprimento do cilindro, D é o diâmetro, é a área frontal do cilindro. Tá? Ou seja, a força X dividida por meio de ρ, o infinito ao quadrado, PD, é o que a gente chama de força de arrasto. E a componente Y dividida por meio de o infinito ao quadrado PD é o que a gente chama de força de sustentação. Tem que dividir do meu lado. Dividir aqui também, ó. Dividir aqui e dividir aqui. Tá legal? Agora, o que é isso aqui? O que é isso aí? Que eu circulei aí. O que é aquilo? Hã? Lado direito. Olha, aqui eu vou cortar o B com o B, aqui o R com o R. No lugar do diâmetro eu coloquei dois R, tá? Então, o que que é isso aqui? O que que é isso? Coeficiente de pressão. Está entendendo? Porque nós já não tivemos aí coeficiente de pressão na superfície do cilindro. Tá? Por isso que eu fiz essa jogada aí. Ou seja, aqui também, ó, aqui você tem CP também, ó. Isso aqui é o CP. Aqui o B você vai cortar com o B. O R você vai cortar com o R, vai sobrar 2 aqui. Ou seja, o coeficiente de arrasto vai ser igual a menos meio
Integral de 0 a 2π de CP cosseno de θ. Tá? E o coeficiente de sustentação vai ser igual a menos meio integral de 0 a 2π de CP seno de θ de θ. Ou seja, o que produz força no corpo? Distribuição de pressão. Tá? Se você tem a distribuição de pressão, você consegue calcular a força. Força resultante. Isso é importante, pessoal? Serve para alguma coisa? Claro que serve. Tá? É claro que serve. Se você vai projetar um navio, tá? Você tem que fazer o projeto hidrodinâmico, você precisa calcular força de arrasto, forças laterais, entendeu? Você calcula, uma vez que você tem a diminuição de pressão, por integração você consegue calcular, né? A força de arrasto, força lateral. Também a força vertical também, tá? Só que, da teoria potencial, no máximo que a gente consegue é uma aproximação para a pressão, tá? Mas no escoamento viscoso, você ainda tem as tensões cisalhantes na superfície do corpo, que você também tem que integrar, tá? Então, na integral da pressão, você tem o arrasto por pressão, o pessoal chama de arrasto por pressão, tá? E da integral da tensão cisalhante na superfície do corpo, você tem a força de arrasto friccional, tá? Friccional. Você vai estudar isso no hidro aplicado a 1, professor Levi, tá? Bom, olha que questão maravilhosa na prova. Se você tem o CP do cilindro sem circulação, e você tem o CP do cilindro com circulação, basta você jogar aqui, ó, integrar, calcular o coeficiente de arrasto pelo coeficiente de proteção. Tá? Você pega, pô, você pega esses dois caras aqui e joga aqui, ó. Tá entendendo por que você estudou cálculo? Entendendo por que engenheiro precisa saber cálculo? Não é maldade, não, é loucura. A universidade não quer torturar vocês com cálculo. Tá? É necessário. Você precisa para calcular arrasto, para calcular sustentação. Você precisa. Olha a questão boa para prova, hein? Mostre que os coeficientes de sustentação e arrasto são nulos, são nulos para o escoamento ao redor do cilindro sem circulação. Tá? Teoria potencial, arrasto zero, sustentação zero, no cilindro sem circulação. Tá? Esse arrasto zero é conhecido como paradoxo de D'Alembert. Já ouviu falar? Paradoxo de D'Alembert? Já ouviu falar? Não? Provavelmente o cara quando chegou lá, teoria potencial, pô, arrasto zero? Pô, mas eu coloquei lá no túnel de vento, medi, tem arrasto. Como é que a teoria potencial está dizendo que não tem arrasto? Isso é paradoxo, entendeu? Tá legal? É porque o Brandon ainda não tinha sacado que existia a camada limite. O pessoal naquela época lá não sabia que tinha camada limite. Eles achavam que teoria potencial era capaz de calcular, entendeu? Aí depois veio o Brandon e falou, não, peraí, não, pode isso. Entendeu? Tem uma camada limite ali onde tem os efeitos dos quadros que a gente tem que considerar. Tá? Paradoxo de D'Alembert. Segundo a teoria potencial, grave isso, pelo amor de Deus. Segundo a teoria potencial, o arrasto de qualquer corpo, de qualquer formato, imerso no escoamento uniforme, é identicamente nulo. Teoria potencial, arrasto zero. Tá legal? Mas no caso, existe uma exceção. Quando você tem superfície livre, em geral, o pessoal trabalha com teoria potencial para calcular o arrasto do homem. Tá? Que a teoria potencial é capaz de capturar as ondas do mar. Tá?
E quando o navio está se deslocando, ele gera ondas. Tá? E essa onda, essa energia se traduz em termos de consumo seja lá o que for, óleo diesel, por exemplo. Tá? O carvão, não sei. Que aumenta o arrasto. Quando você tem aquelas ondas divergentes, né? As ondas atrás, né? Se formando ao redor do casco, elas causam arrasto. Tá? Elas produzem arrasto. Então você tem, ao redor de um casco de navio, você tem três tipos de arrasto. Onda, que você consegue capturar com telha potencial. Porque a telha potencial você consegue gerar isotia, né? E aí dá para você calcular. Arrasto de pressão e arrasto friccional. São três tipos de arrasto que você tem ao redor, agindo no casco de navio. Tá? Essa questão aqui é maravilhosa, Marco, hein? Caiu na PF do ano passado, hein? Alguém fez a PF do ano passado? Hã? Você esqueceu? É um trauma? Essa questão caiu na PF. E aí o pessoal, pô, professor, pô, essa aula 9, pela aula 9 está lá. Mostre que o coeficiente de arrasto é nulo e o coeficiente de tentação é dado por gama no infinito sobre R para o escoamento ao redor de um cilindro com circulação. Então, para um cilindro com circulação, o arrasto continua a ser igual a zero, tá? Mas ele vai gerar uma sustentação, ó. Gama sobre o infinito vezes zero, tá? Por que ele gera uma sustentação? Pô, só você ver aqui nessa figurinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele está girando nesse sentido. Então, aqui em cima, você vai ter o quê? Você vai ter baixa velocidade aqui em cima. Baixa velocidade. E aqui embaixo, você vai ter alta velocidade. Porque você tem uma velocidade circunferencial no sentido anti-horário por causa da rotação do cilindro. Então, as velocidades aqui em cima vão subtrair e as velocidades aqui embaixo vão se somar. Logo, a velocidade em cima é baixa, a velocidade embaixo é alta. Logo, no livre, você vai ter pressão alta em cima, pressão baixa embaixo. Que vai te dar, se você integrar a pressão, vai te dar uma força, com sustentação. Fale. Eu vou pedir para você mostrar. Mostre que o arrasto, calcule o arrasto e calcule a sustentação de um cilindro com rotação. Aí você não vai chegar lá e dizer que você tem igual a zero, que eu vou te dar zero também. Essa vai ser a sua nota. Você tem que calcular. Não, tudo bem. Mas eu estou pedindo para você calcular. Calcule. Hã? Não, calcule. Não é problema. Tem que calcular. Você consegue provar isso aí. Não é conceito, não. Demonstra-se isso aí. Deixar para vocês fazerem, né? Prova. Posso? Deixar para vocês fazerem na prova. Aí sim, pode. Aí sim. O exercício de hoje é parecido com o que eu vou resolver. Tá? Tá? Então vocês têm que saber integrar, né? Calcular a força resultante. Força resultante de arrasto e tentação. Tá? O CL vai ser igual a gama sobre 1 infinito vezes R. Isso é conhecido como efeito Magnus, ou efeito Roberto Carlos. Lembra daquele gol do Roberto Carlos? Na Copa, né? Que ele deu um efeito, a bola fez isso, né? Contornou a barreira e entrou lá no gol. Graças ao efeito Magnus. Ele bateu de trivela, né? Aí a bola vai girando, né? Você tem esse efeito Magnus. Você vai ter uma força de atração que causa essa deflexão da bola. É justamente o efeito Magnus.
Poxa, professor, que legal, professor. Eu nunca tinha pensado nisso. Aí, tá vendo como é importante cálculo? Cálculo, tá? E você pode, lembrando da definição de coeficiente de sustentação, que é sustentação dividida por meio de rho, o infinito ao quadrado t. Aqui você teria um b também, né? Tá? Só que esse cara aqui, beleza. Então, isso aqui, ó, você te... melhor fazer o seguinte, ó, melhor fazer o seguinte. Tira esse cara aqui, ó. Isso aqui é um L', tá? É sustentação por unidade de comprimento. Tá legal? Então, o coeficiente de sustentação, escoamento bidimensional, né? Vai ser a força de sustentação por unidade de comprimento dividida por meio de rho, o infinito ao quadrado vezes o diâmetro, tá? É só se você... Obviamente que isso aqui vai ser igual a isso aqui, ó. Gama, o infinito sobre R. Ou seja, a força de sustentação por unidade de comprimento é o L', é dada por o infinito vezes gama. Tá? Esta equação fornece a sustentação por unidade de comprimento para um cilindro circular com circulação gama. Esta equação é conhecida como Teorema de Kuta-Joukowski. Teorema de Kuta-Joukowski. Teorema de Kuta-Joukowski. Importante teorema da aerodinâmica ou da hidrodinâmica, tudo bem. Melhor dizendo, mecânica dos fluidos. Teorema de Kuta-Joukowski. Ou seja, a sustentação, unidade de comprimento, é igual ao produto da massa específica pela velocidade pela circulação. Tá? Teorema de Kuta-Joukowski. Segundo a teoria não viscosa, a sustentação por unidade de comprimento de um cilindro de forma arbitrária, imerso num escoamento uniforme, é igual a ρ gama, onde gama é a circulação líquida total e a direção da sustentação é 90 graus em relação à direção do escoamento. Tá? Beleza? Teorema de Kuta-Joukowski. Oi? Eu vou resolver? Não. Vocês vão resolver. Eu vou resolver o exercício aqui, parecido. Ou seja, pelo amor de Deus, dado o CP, dada a integral CP seno de 1 cosseno de θ, uma tabelinha de integral lá na prova, pelo amor de Deus, tem que fazer. Não tem dificuldade nenhuma. Vocês fizeram 2 anos de cálculo aí. O pessoal me olha com a cara. Mas pô, vocês têm que saber cálculo, pô. Saber cálculo. Engenheiro tem que gostar de cálculo. Exercício. Vento a uma velocidade infinita e pressão P infinito escoa em torno de uma cabana Quonset, ou algo parecido com isso, que é um semicilindro de raio A e comprimento L, conforme a figura. Uma cabana com esse formato aí. A pressão interna é PI. Pressão interna é PI. Aplicando a teoria não viscosa, deduza uma expressão para a força para cima. Você quer saber a força para cima? Por que você vai ter uma força para cima? Porque você vai ter vento soprando aqui. Tá? Você vai ter vento, ou seja, você vai ter uma distribuição de pressão aqui menor que a pressão de escoamento e acidez. Tá? Então você vai ter tipo uma sucção em cima, que vai tender, junto com a pressão interna, né? Então você vai ter uma força que vai tender a levantar a cabana. Tá?
Aplicando a teoria não viscosa, deduz uma expressão para a força para cima sobre a cabana devido à diferença entre PI e PS, onde PS é a distribuição de pressão na superfície externa da cabana. Supondo que seja feito um orifício no teto da cabana, no ponto A, está aqui o ponto A, ó. Ele fez um furinho aqui no ponto A, ele fez um furinho aqui no ponto A. Supondo que seja feito um orifício no teto da cabana no ponto A para fazer PI igual à pressão superficial nesse local, ou seja, se você furar ali, a pressão interna vai ser igual à pressão externa daquele ponto, concorda? E vai haver uma equalização. Igual, tá? Então ele quer saber o seguinte: aonde que eu tenho que fazer esse furo de modo que a força resultante seja nula? Entendeu? Bom, então eu coloquei aqui. Em qualquer. Vou pegar um elemento de superfície aqui, ó. Então você vai ter uma forcinha de pressão interna, que vai ser PI vezes essa área aí, DS, né? E você vai ter uma força externa que vai ser igual a PS DS, onde DS é essa área elementar aqui, tá? Beleza? Todos enxergaram isso aí? Tá? Então, a força elementar vai ser igual a PI menos PS DS. Tá? Por que que eu fiz assim? Porque eu quero saber a força para fora, tá? Só que DS, quem é DS? DS, já falei para você, vai ser LA d θ vezes o vetor normal. Isso aqui é o vetor normal. Isso aqui é o vetor normal. E LA d θ é essa areazinha aqui, ó. Onde L é o comprimento do cilindro, A d θ é esse comprimentozinho aqui, ó, daqui até aqui, tá? Então, A d θ é esse comprimento vezes L vai te dar esse elemento de área, que é uma faixa ao longo da superfície do cilindro, tá? Todos entenderam isso aí, né? Bom, substituindo aqui esse ds aqui em cima, substituindo o ds aqui em cima, ficaremos com df igual a pi menos ps, cosseno de θi, chapéu, mais seno de θj, chapéu, LA da θ. Ou seja, esse df ele vai ter componente na direção x e na direção y. Então, a componente na direção y, igualando aí os tempos correspondentes, a força na direção y, que é o que interessa para a gente, vai ser PI menos PS, LA, seno de θ d θ, tá? Isso aqui que interessa para a gente. Não vou nem pegar a força na direção x, tá? Agora, por conveniência, eu vou subtrair P infinito e vou somar P infinito, tá? Subtrair e somei. Por quê? Porque aqui eu vou ter PI menos P infinito menos PS menos P infinito, tá? Então, a princípio, nós conhecemos isso aqui, ó, porque o PI é fornecido. Isso aqui a gente conhece. Agora, isso aqui é o CP. É o CP na superfície do cilindro sem rotação, né? Que vai ser dado por quanto? 1 menos 4 seno ao quadrado de θ. Entendeu? Foi? Isso. Isso. Esse aqui é conhecido. Isso aqui a gente conhece, que é dado do problema. Agora, o PS menos P infinito sobre meio de rho infinito ao quadrado é o CP na superfície externa, que vai ser dado por 1 menos 4 seno ao quadrado de θ. Tá? Então, podemos integrar, né? Então, FY, né? Podemos botar isso aqui.
Aplicar aqui a propriedade distributiva, aqui também, aqui também. Isso aqui vai dar FY integrando já, né? Vai ser meio de ρ infinito ao quadrado, PI menos P infinito sobre meio de ρ infinito ao quadrado. Isso aqui é dado, é constante, não precisa integrar, né? Ele é constante dentro da cabana. AL integral de 0 a π de seno de θ d θ, tá? Cadê esse seno aqui, né? E da segunda parcela você vai ter meio de ρ infinito ao quadrado AL integral de 0 a π de PS menos P infinito dividido por meio de ρ infinito ao quadrado seno de θ d θ. Entenderam isso aqui? Tranquilo? E aí eu vou substituir aqui, ó, 1 menos 4 seno ao quadrado de θ, que é a distribuição de coeficiente de pressão na superfície externa da cabana, tá? E aí você vai ter que saber integrar seno e você vai ter que integrar isso aqui, ó. Seno ao cubo, hein? Mas eu vou fornecer a tabelinha do integral, tá? Agora, integral desse cara aqui, então você tem essas duas integrais aí. Seno é fácil, né? Da integral de 0 a π de 1 menos 4 seno ao quadrado de θ, seno de θ d θ vai ser, aplicando aqui a propriedade distributiva, você vai ter, isso aí vai ser igual a integral de 0 a π de seno de θ d θ, menos 4 integral de 0 a π de seno ao cubo de θ d θ, tá? Integral de seno é menos cosseno, tá? Então, essa integral aqui, ó, vai dar isso aqui, tá? Todo mundo aqui sabe integrar o seno, né? Não? Ah, bom. Mas de qualquer forma, eu vou fornecer lá na tabelinha. E a integral desse cara aqui, ó, integral de 0 a π de seno ao cubo de θ d θ, vocês deveriam saber integrar isso aí, mas eu vou fornecer a tabelinha. Vai dar isso tudo aqui, ó. Tá? Não precisa nem, cara. Isso aí, essa integral aí é fácil. Não é difícil, não. Integral de seno ao cubo de θ d θ, dá para integrar por quarto, né? Dá para integrar por quarto. Dá para integrar por quarto. Não é difícil, não. Tá? Mas eu vou fornecer a tabela que. Bom, essa integral aqui, ó, vai dar 2. Isso aqui vai dar 2. Menos cosseno de θ entre 0 e π vai dar 2, né? E essa integral aqui, menos 4 vezes essa integral aqui, vai dar menos 16 sobre 3. Né? Então, 2 menos 16 sobre 3 vai dar menos 10 sobre 3, tá? Então, já determinamos essa integral. Essa integral aqui, ó, vai dar 2 também, né? Isso aqui vai dar 2. E isso aqui vai dar, como eu já falei para vocês, isso aqui vai dar menos 10 sobre 3, tá legal? Então aqui, aí dá para cortar esse 2 com esse 2 aqui, vai sobrar isso tudo aqui. E nesse aqui vai dar o que? Tá, só substituir, tá? Só substituir menos 10 sobre 3. Fazendo o algebrismo, tá aqui, ó. Tá aqui a força em Y agindo na cabana. 2 PI menos P infinito, AL mais 5 terços de ρ infinito ao quadrado vezes AL. Ou seja, a força em termos dos dados que foram fornecidos. Tá? PI você conhece, P infinito também, né? O AL você conhece. Tá? Aí a força. Questão boa para a prova, hein? Essa é ótima. Mede todo o conhecimento, né? Cálculo, né?
hidrodinâmica. Hidrodinâmica é cálculo por força, gente. A gente estuda de hidrodinâmica para calcular as forças. A gente precisa saber as forças resultantes no navio, pô. No avião. Você tem que dimensionar o teu avião, a tua arma, o nele. Você tem que saber as forças, tá? Você tem que dimensionar a asa para conseguir suportar o peso do avião. Você tem que. Cada peso, você sabe a movimentação, que no voo nivelado vai ser igual ao peso, tá? E daí você dimensiona, né? A área da asa, através da força de sustentação. Bom, aí ele diz o seguinte: em que ponto eu tenho que fazer um furo? Quando eu faço o furo, o que que acontece? A pressão interna vai ser igual à pressão externa naquele ponto. Concorda? E você vai ter uma equalização, tá? Então, que ponto eu tenho que furar de modo que a força resultante seja igual a zero? Basta você igualar essa força igual a zero. E aí você vai chegar aqui, PI menos P infinito, dividido por meio de ρ infinito ao quadrado, vai ser igual a menos 5 terços. Mas se eu furei um ângulo θ qualquer, a pressão PI interna vai ser igual àquela pressão PS externa. E a pressão PS externa vai ser PS, escrito em termos de coeficiente de pressão, vai ser PS menos P infinito, dividido por meio de ρ infinito ao quadrado, que eu sei que é 1 menos 4 seno ao quadrado de θ. Ou seja, aonde eu fizer o furo, esses dois caras aqui vão ser iguais. Chegou? Perceberam a beleza? Pô, é tão legal, né? Você, através de equações, né? Você conseguir chegar a resultados de interesse prático, com base na matemática. Então, igualando os dois, ou seja, menos 4 seno ao quadrado de θ, tem que ser igual a menos 5 terços, porque o PI vai ser igual a PS no ponto em que você fizer o furo. Tá? Certo? E aí dá para você calcular o θ, né? O θ vai dar 54,7 graus. Tá? Isso independente de nada, independente do escoamento, independente do tamanho da cabana, θ é constante, é o mesmo. Independente do tamanho da cabana, independente do escoamento, independente da pressão, você pode estar no do mar ou lá em Teresópolis, θ vai ser o mesmo. Obviamente, isso aí teoria potencial. Né? Beleza, senhores? Senhores, muito obrigado por terem acompanhado a aula de hoje, né? A nona aula de Hidrodinâmica Básica 2. Então, sexta-feira é feriado, então teremos aula só na quarta-feira que vem. Então, quarta-feira nós vamos começar a falar sobre aerofólio fino, provavelmente. Teoria do aerofólio fino, tá? Então, muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Bom feriadão para todos aí.